A paz do Senhor, amados irmãos, entramos hoje no dia 91 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Juízes do capítulo 5 ao 6, porque ontem nós lemos um capítulo a mais, acabamos lendo o capítulo 4. Nosso tema hoje é Débora e Gideão, coragem no chamado. Bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e faça com que o nosso canal cresça, avance e também outras pessoas possam estar assistindo e ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus juntamente conosco, tá bom? Curte, compartilha, comenta com os teus amigos e o nome do Senhor seja engrandecido na tua vida, na tua família, na tua casa. Vamos então à leitura. O cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor. Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho, falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, da justiça a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que os prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Desceram guerreiros depois de você, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos, e Maquir desceram comandantes. E de Zebulon os que levavam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Porque vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos seus navios. Aser ficou à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram desde os lugares dos seus cursos, lutaram contra Cícera, o ribeiro de Quizon, os arrastou, Quizon, o antigo ribeiro. Avante, ó minha alma, firme! Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem durante os seus moradores,
duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu, que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores, golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela ele se encurvou, caiu e ficou estirado a seus pés. Se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grande: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam, e estando repartindo os despojos, uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Cícera, tecido de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Gideão, Juízes capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu és Senhor. Ou melhor, de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte
e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu, eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois, trouxe tudo até debaixo do carvalho e entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois derrame o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu o fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse, que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão, leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça-o em holocausto com a lenha do poste da deusa Azerá, que você irá cortar. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado e o poste da deusa Azerá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram, quem fez isto foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Azerá, que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda esta manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Todos os midianitas, amalequitas e o povo do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a seguir. Enviou um mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a seguir. Então ainda mensageiros a Azer, e Zebulon e Naftali que foram se encontrar com ele. Então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, se realmente queres livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então sabereis que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão levantou de madrugada e, apertando o lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo, não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Amém. Vamos às leituras complementares. Juízes 4, versículo 8 e 9.
Diz assim: Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Juízes capítulo 6, versículo 12, diz assim, do versículo 12 ao 19. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o poder de Deus na fraqueza. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente quando nós estamos fracos, quando nós pensamos ser impossível, e para nós realmente é impossível, como o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra. Muitas vezes a nossa batalha, a nossa luta é muito maior do que nós e até mesmo maior do que a nossa fé. Mas é nessa hora que a glória de Deus se manifesta e o poder de Deus se manifesta e Ele mostra que Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso resumo diz assim: Deus usa Débora e Gideão como instrumentos improváveis. Ele confirma que a vitória pertence ao Senhor, não à força humana. Bênção de Deus. Dá um check de leitura concluída na tua apostila e também coloca nos comentários o que tocou o teu coração. Amém, meu querido? Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Fica na paz, Senhor.